Olá! Damos início a um conjunto de videoaulas que tratará dos sistemas de conversão de energia fotovoltaica. Iniciaremos nesta videoaula tratando sobre o recurso solar. Antes disso, vamos fazer um pequeno panorama sobre a energia fotovoltaica no Brasil e no mundo. Esse gráfico nos mostra a evolução da potência instalada em usinas fotovoltaicas entre o ano de 2010 e o ano de 2020. Então, vocês podem ver que saímos no mundo de um valor de cerca de 40 gigawatts de potência instalada em 2010 para no ano de 2020 alcançar o valor de 760 gigawatts. Então, observe que em um período de 10 anos, o crescimento da utilização desse tipo de sistema foi realmente bastante exponencial. Esse gráfico nos mostra a porcentagem, né, de potência instalada por país, assim como os valores. De longe, a China é o grande precursor desse tipo de sistema, né? A produção dos painéis fotovoltaicos de grande parte dos componentes é lá na China e acaba ficando na China um investimento realmente na instalação de boa parte da potência em usinas fotovoltaicas. A China tem 35% de toda a energia, toda a potência instalada. Seguidos por Japão, Alemanha. O Brasil aqui, a gente tem um pouco mais de 3 gigawatts de potência instalada, representando 2% da potência instalada no mundo. A gente tem um valor baixo ainda, mas também estamos crescendo a passos largos. Isso, principalmente pelo fato de que o Brasil ele tem uma característica, né, um potencial do recurso solar, uma disponibilidade do recurso solar que é bastante considerável. Esse mapa aqui nos mostra a radiação global horizontal média no ano nas diferentes regiões brasileiras, certo? De modo que está um pouco pequeno aqui, mas a gente pode ver que basicamente no Brasil a gente tem um valor de radiância, de radiação solar média entre 4,5 e 5,5 quilowatts por metro quadrado, o que é um valor bastante satisfatório, né, e bastante que apresenta uma disponibilidade muito grande para ser utilizado em sistemas fotovoltaicos. Voltando ao sistema de informação de geração, o SIGA, que eu já apresentei algumas aulas para trás para vocês, a gente pode levantar aqui os sistemas fotovoltaicos instalados. Se a gente olhar aqui no mapa, a gente pode ver uma diversificação em praticamente todos os estados do Brasil. A gente tem a instalação de usinas fotovoltaicas. Atualmente, a gente tem em operação cerca de 3,5 gigawatts de potência instalada, o que representa quase 2% da matriz energética brasileira. Se consideramos os sistemas que já estão em operação, mais os sistemas que estão em construção, né, a gente tem mais de 28 gigawatts, o que significa que a gente tem cerca de 25 gigawatts que estão em construção ou com os projetos já aprovados a construir. Vocês observam que as usinas fotovoltaicas normalmente são usinas de rápida implementação, o que quer dizer que dentro de 1,
2 anos, a gente vai sair aqui de 3,5 e vai atingir aqui quase 30 gigawatts. Né? Isso sem contar aqueles que vão surgir aí para frente. Né? Então, mostra realmente o grande potencial que a gente tem, o grande investimento que estamos desenvolvendo na implantação de sistemas fotovoltaicos. Lá no SIGA, basicamente a gente tem a representação de usinas fotovoltaicas, né? Usinas de maior porte, perfeito? Sendo que, na verdade, a gente tem um grande percentual da geração fotovoltaica, da potência instalada em fotovoltaica, em sistemas de pequeno porte, né? A chamada mini ou microgeração. Né? Microgeração são sistemas até 75 kW e mini geração sistemas entre 75 e 5 MW, que são representados, que a gente está chamando de geração distribuída, aqui em azul. Então, vocês podem ver que esse 3,3 gigawatts aqui, o amarelinho, que reflete mais ou menos o que a gente tem aqui no SIGA, representa 36% da potência, enquanto quase 6 GB, 64% da potência no mês de maio em 2021, é proveniente de pequenos sistemas. Isso quer dizer, aqueles sistemas que estão no telhado das casas, aqueles sistemas que estão no comércio, né? Ou seja, não são grandes usinas, mas normalmente sistemas de menor porte. A gente pode ver a evolução aqui desde 2012 até 2021, claramente a passos muito largos. Até 2016 a gente não tinha praticamente nada, em 2021 isso explodiu de 2019 para cá, principalmente para a instalação da chamada geração distribuída, né? Aqueles pequenos sistemas incentivados principalmente pela chamada Resolução 482 de 2012 da ANEEL. Essa resolução ela estipula o sistema de compensação de energia. O que significa isso? Significa que aquele pequeno produtor, né, eu quero instalar um painel fotovoltaico na minha casa, tudo que eu produzir e injetar na rede elétrica, eu tenho a possibilidade de recuperar. Ou seja, se eu hoje produzo 1 kWh e injeto esse 1 kWh na rede, eu tenho, dentro de um prazo estipulado, o direito de consumir esse mesmo 1 kWh da rede. Né? Então, isso realmente tem, nos últimos anos, incentivou muito a proliferação da geração distribuída. Né? Vocês, por essas informações aqui, mostram-se que de micro e mini geração, 99,9% é em sistemas fotovoltaicos. Então, mostra realmente que os sistemas fotovoltaicos eles são imbatíveis nesse âmbito de sistemas de pequeno porte. Né? A gente já estudou os sistemas eólicos, eles são interessantes, mas imagine que para um sistema de pequeno porte é um sistema rotativo, é um sistema que precisa de manutenção, é um sistema que o vento pode ser perturbado por obstáculos, né? Então é difícil de implementar, por exemplo, dentro de uma cidade. Já um sistema fotovoltaico é uma placa que vai ser instalada em cima de uma residência, né? É muito mais simples. Né? A manutenção é muito mais tranquila e os custos são, consequentemente, muito mais baixos. Certo? Então, a gente pode observar aqui que tem-se atualmente mais de 500 mil sistemas conectados, solares conectados à rede elétrica. Muito pela 482, que foi modificada posteriormente para a 687, que
de 2015, que ainda incentivou ainda mais a utilização desses sistemas, né? Hoje, atualmente, está em discussão ainda uma outra modificação da 482 da 687, mas nós não vamos entrar em detalhes sobre essa resolução aqui nessa videoaula, né? A gente vai estar nos atendo mais à parte técnica. Bem, essa evolução ela é acompanhada por uma queda dos valores, né? Então aí é um círculo virtuoso, né? O preço cai, os sistemas tem um investimento maior em sistemas, mais sistemas são instalados, o que realimenta o processo, né, caindo mais os preços, e aí a gente pode ver que em 2013 a gente tinha um valor de $100 o megawatt-hora, caindo aqui em 2019 para abaixo de $20 o megawatt-hora. Esses valores aqui não são valores de instalação em sistemas residenciais, que também sofreram quedas, né, excepcionais, mas aqui são os valores contratados em leilões, ou seja, aqueles em grandes usinas. Esse decréscimo do preço, esse aumento exponencial da implantação de sistemas, fez com que a cadeia produtiva no Brasil ela também fosse fomentada, né? Seja fomentada. Atualmente, a gente tem 68 fabricantes do sistema fotovoltaico, né? Ou seja, do kit completo, 10 de inversores, 9 de rastreadores solares, 7 de módulos fotovoltaicos e por aí vai, né? De fato, muitas desses sistemas eles são montados aqui no Brasil, porque é um fato que a grande parte da produção, principalmente de painéis fotovoltaicos, eles estão localizados na China. Então, alguns exemplos aqui, né, desde algumas usinas pioneiras, lá no ano de 2012, essa usina fotovoltaica de Tanquinho, né, passando pela usina fotovoltaica do Mineirão, que está aqui ao lado da UFMG, que aproveita o teto do Mineirão aqui para produzir energia, né, até sistemas mais modernos, sistemas inovadores, vamos assim dizer, né, com uma usina fotovoltaica implementada no reservatório de Sobradinho. Né? Então, essa é uma usina fotovoltaica flutuante e que utiliza o espelho d'água do reservatório de Sobradinho para posicionar painéis fotovoltaicos. Então, isso aqui está em cima da água. Então, tem algumas vantagens em relação aos sistemas implantados em terra, né? Falando aqui de grandes usinas, mas realmente o grande avanço tem sido em instalações residenciais e comerciais de pequeno porte. Como todo sistema de geração de energia, é necessário ter a disponibilidade da fonte, né? Nesse caso, a disponibilidade é do Sol. Perfeito? Bem, a energia que chega à Terra dos raios solares em um ano corresponde a 10.000 vezes o consumo global de energia elétrica. Ou seja, se a gente conseguisse absorver toda a energia solar e converter em energia elétrica, né, a gente teria 10.000 vezes mais energia do que a gente necessita. Obviamente, é impossível ter essa conversão de um montante tão alto de energia. Mas imagine que 0,1% disso aqui for convertido, a gente já consegue suprir a necessidade de energia que a gente consome na Terra. Cada metro quadrado, em média, recebe um valor de 1.700 kWh de energia solar. Isso aqui é em termos de energia solar,
certo? Depois essa energia ainda vai ser convertida em energia elétrica. Mas imagine que 1.700 kWh em 1 metro quadrado. Né? 1 metro quadrado é um quadrado de 1 por 1, certo? Então, a disponibilidade média no mundo, né, ela é imensa. Né? E mesmo em regiões que estão distantes da linha do Equador, né, regiões mais frias, regiões como os países nórdicos ou países que têm um clima frio, vamos assim dizer, né, o potencial de incidência da energia solar é bastante considerável. No Brasil, esse potencial é imenso. Então, eu apresento esse outro gráfico aqui, que tem uns tons de cores diferentes. Né? Vocês podem observar que nessas regiões aqui, piores, né, essas regiões verdes aqui, a gente está com cerca de 1.900 kWh por ano. Ou seja, maior do que a média mundial. Quando a gente pega essas regiões vermelhas e alaranjadas, depassa-se o potencial de 2.100 kWh. Então, o potencial no Brasil é imenso e, por isso, a gente tem avançado. Esse é um dos fatores que a gente tem avançado na instalação de sistemas solares fotovoltaicos. Bem, a energia fotovoltaica, né, na verdade, a energia solar, que depois vai ser convertida em energia elétrica pelo processo fotovoltaico, ela são a energia proveniente dos raios do Sol. Esse gráfico aqui nos mostra uma intensidade, né, dada em watts por metro quadrado em função do comprimento de onda dos raios solares. Então, aqui diferencia-se as regiões do espectro do raio solar. Né? A gente tem a parte do ultravioleta, que corresponde a 7% da energia. No espectro visível, ou seja, aquele que a gente consegue enxergar, né, tem-se 47% da energia e no infravermelho 46% da energia. Né? E essa energia é a área que fica abaixo desse gráfico aqui, né, representado, que é o fluxo solar extraterrestre, ou seja, aquele que atinge a superfície, né, na verdade, o topo da Terra. Essa energia, né, essa potência, que é a área abaixo da curva, é chamada de radiância e é dado em watts por metro quadrado. Então, é importante a gente, inicialmente, definir algumas variáveis que são extremamente importantes para a gente entender o recurso solar. Uma delas é a irradiância, como apresentado, que é a medida da densidade de potência em uma determinada área, dada em watts por metro quadrado. Por se tratar de uma potência, isto é um valor instantâneo. A potência média recebida pela Terra no topo da atmosfera é estimada em 1.367 watts por metro quadrado. Né? Ou seja, antes dos raios solares atravessarem a atmosfera da Terra, né, em uma média chega até a Terra 1.367 watts por metro quadrado. Esta é a irradiância. Já a irradiação é a medida da densidade de energia em uma determinada área. Ora, aqui a gente tem energia enquanto irradiância é potência.
Consequentemente, na verdade, a irradiação é a integral da irradiância, dada normalmente em quilowatts-hora por metro quadrado. A irradiação em um dia é muitas vezes expressa nas chamadas horas de sol pleno. Vamos entender o que vem a ser essa unidade, né? Na verdade, uma unidade diferente. Ao invés de falar em quilowatts-hora por metro quadrado, a gente falar em horas de sol pleno. É o número de horas em um dia que a radiação solar equivale a uma radiação constante de 1 kW por metro quadrado. Isto é, o número de horas em que a média da irradiação de um dia pode ser considerado padrão. Ficou confuso? Vamos entender através de um gráfico. Então, aqui em azul, a gente tem como se comporta a irradiância ao longo de um dia. Ao nascer do Sol, a gente vai ter uma irradiância normalmente baixa, e essa irradiância vai subindo até atingir um valor máximo por volta do meio-dia. A partir do meio-dia, essa irradiância vai diminuindo até o pôr do sol. À noite, obviamente, a gente não tem irradiância, certo? Isso aqui é uma curva característica de irradiância quando eu tenho um sol claro em um dia ensolarado. É claro que isso aqui não vai acontecer sempre, porque pode variar, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas a característica média, a característica clássica da irradiância é ela aumentar, atingir o pico ao meio-dia e depois reduzir-se ao pôr do sol. Perfeito? Então, a integral desta curva aqui, a gente tem aqui essa parte que eu estou assinalando em vermelho, esta área aqui vai representar a irradiação, ou também conhecida como insolação. Insolação não é um nome que a gente usa muito em português, porque também é um nome do processo de tomar muito sol. Né? Então, para a gente, para todos os efeitos, é irradiação. Irradiância também pode ser aparecer como nome apenas de radiância. Perfeito? Então, esta área aqui, formada pela curva de irradiância, a integral da irradiância, é o que a gente tem a irradiação. Perfeito? Então, sendo assim, a gente vai expressar essa curva na forma de quilowatts-hora por metro quadrado. No entanto, como uma forma de ter uma noção melhor desse valor, né? O que significa 2 kWh por metro quadrado, né? 3 kWh por metro quadrado. Normalmente a gente vai transladar essa informação na chamada horas de sol pleno. A área formada por esse quadrado, representado aqui por essa parte que eu estou assinalando aqui em azul, tem um probleminha aqui. Então, essa parte em azul, esse formado por essa área desse quadrado, ele tem exatamente igual à área formada pela curva de radiância, né, em vermelho. Perfeito?
Então, é como se tivesse o seguinte, a gente vai representar a irradiância por uma medida da quantidade de horas em um dia em que a irradiância foi de 1.000 watts por metro quadrado. Mas por que 1.000 watts por metro quadrado? 1.000 watts por metro quadrado é um valor médio. A gente falou aqui que a gente tem no topo da Terra uma irradiância de 1.367 watts por metro quadrado, mas depois que atravessa a atmosfera, esse valor médio ele vai cair para 1.000 watts por metro quadrado, porque eu tenho reflexão, eu vou ter a atmosfera absorvendo parte dessa energia, como a gente vai ver a seguir. Então, esse valor de 1.000 watts por metro quadrado, ou 1 kW por metro quadrado, é um valor médio. E daí, quando eu represento, olha, eu tenho as horas de sol pleno. Se eu falar assim, eu tenho 3 horas de sol pleno, significa o quê? Significa que é como se eu tivesse ficado 3 horas ao longo do dia com 1.000 watts por metro quadrado. Isso não acontece, isso é um valor matemático. Então, significa, basicamente, se eu tenho 3 horas de sol pleno, significa que, de fato, eu tenho 3.000 watts hora por metro quadrado naquele dia. Então, esse valor é expressar o quanto de energia eu tenho ao longo de um dia. Um resultado, um valor bastante usado aí nos dimensionamentos dos sistemas fotovoltaicos. Então, como eu disse, de toda aquela energia que chega no topo da atmosfera, 100% da energia solar, eu vou ter a influência da atmosfera. Então, parte dessa energia, 6% em média, vai ser refletida pela atmosfera, 20% refletido pelas nuvens, parte vai ser absorvido pela atmosfera e pelas nuvens. Então, eu tenho uns percentuais de energia que vai chegar, no final das contas, na superfície terrestre. Então, daqueles 1.367, em média, chega os 1.000 watts por metro quadrado aqui na superfície terrestre. Mas esse valor é um valor médio. De fato, essa absorção, ela depende muito de outros fatores, e principalmente da chamada massa de ar que os raios solares têm que atravessar na atmosfera. Observe o seguinte, a gente sabe, obviamente, que a Terra gira em torno do Sol. E a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Perfeito? Então, ao longo do dia e ao longo do ano, o Sol ele vai estar em determinados ângulos diferentes, em determinadas posições diferentes em relação à superfície terrestre. Imagine que eu estou considerando um pontinho aqui, esse azul, em que eu quero estimar a quantidade de energia, ou seja, a irradiância ou a irradiação que chega nesse ponto aqui. Em uma determinada época do ano, eu vou ter o Sol nesta posição aqui, de maneira que os raios solares, ele vai atravessar essa altitude aqui, H2. Na verdade, ela vai ter que percorrer um caminho H2 aqui até chegar a esse pontinho vermelho. Mas em outra época do ano, eu vou ter o Sol em outra posição. Então imagine que o Sol, em outra época do ano, ele vai estar nessa posição aqui. Agora,
os raios solares incidentes, ele vai ter que atravessar esse caminho H1 aqui até chegar ao meu ponto em consideração, certo? Basicamente, no espaço eu tenho vácuo, então o espaço ele não afeta em quase nada a energia que chega no topo da atmosfera. É depois da atmosfera, a atmosfera vai absorver e refletir parte dessa energia e isso vai depender do caminho que esse raio solar vai atravessar. Então, na situação inicial, eu teria que atravessar esse caminho H2 e na segunda opção, na segunda condição, eu teria que atravessar o H1. Então, olhando em uma outra perspectiva, se eu tenho um observador em um determinado ponto, esse Sol vai estar inclinado em relação a esse observador de um ângulo beta, nesse instante inicial considerado aqui, certo? E no outro instante, eu teria esse Sol incidindo aqui com 90 graus a superfície desse observador. Então, aí agora eu teria esse H1 como sendo o caminho. Basicamente, por uma matemática básica, a gente pode, obviamente, calcular que esse ângulo H1, esse caminho H1 e H2 se relaciona com o ângulo beta, esse ângulo beta, com o seno do beta, ou seja, H2 sobre H1 é 1 sobre seno de beta. Trigonometria básica, certo? E esse H2 sobre H1, ou 1 sobre o seno desse ângulo beta, ele é uma unidade, uma variável que a gente chama de variável M, que é a massa de ar que o raio solar precisa ultrapassar. Está vendo que o H1 é um caminho menor do que o H2? Certo? Então, esse M aqui, ele na verdade, ele quantifica essa massa de ar em que o raio tem que atravessar, quantificando quão a energia vai ser absorvida pela atmosfera. Esse M vai ser um valor 0, 1, 1,5. Normalmente a gente representa nesse formato aqui, ó, A, M e o número, AM0 é o topo da atmosfera, ou seja, eu não tenho que ultrapassar nenhuma massa de ar. AM1 é a massa que ele tem que atravessar ao nível do mar quando o Sol está incidindo diretamente, ou seja, com 90 graus. Então, se esse observador está no nível do mar e esse Sol está incidindo aqui com 90 graus, ou seja, diretamente, a gente tem convencionalmente essa massa AM1, certo? Qualquer outro valor, eu posso ter, por exemplo, AM0,8. O que seria um AM0,8? Seria uma massa de ar menor sendo atravessada. Por exemplo, eu estou no topo de uma montanha, ou o Sol está em uma posição diferente. Então, na verdade, eu posso ter valores entre AM0 e AM1, já que o nível do mar é minha referência. Então, se eu estou em maior altitude, eu posso ter, sim, uma massa de ar menor sendo atravessada. Como posso ter uma massa de ar maior sendo atravessada? Se o Sol está inclinado em relação à superfície,
Nesse caso aqui, o H2 é maior do que o H1. Né? Então, eu teria uma massa de ar maior. O chamado AM1,5 é um valor assumindo como sendo uma média da irradiância na superfície terrestre. Obviamente, isso varia com a altitude, isso varia com a posição no globo terrestre, varia com muitas coisas, mas esse valor de 1,5 é tido como um valor médio, né, que nada mais é do que chegar naquele valor lá de 1 kW por metro quadrado. Então fica claro para vocês que o caminho que o raio solar atravessa na atmosfera, ele vai influenciar na absorção da energia, né? Ou seja, na energia que, no final das contas, vai chegar a um determinado ponto em consideração. Então, aquele gráfico anterior que a gente tinha mostrado com a irradiância, né, em função do comprimento de onda, fora da atmosfera, ao atravessar a massa de ar, né, então, ao nível do mar, com M igual a 1, a M igual a 1, a gente tem uma redução desse espectro. Né. Vocês podem ver também que alguns comprimentos de onda, eles são filtrados. A atmosfera, né, a camada de ozônio e a atmosfera, ele funciona como um filtro para os raios solares. Né? Então, quanto maior essa massa de ar, maior vai ser esse filtro, maior vai ser essa absorção. Né? Então, se eu tenho uma massa M igual a 5 aqui, vocês observam que o gráfico ele diminui bastante, alguns comprimentos de onda eles vão sumir, né, ou vão ser bastante atenuados, e como a irradiância é, de fato, a integral desse gráfico, assim, a área abaixo desse gráfico, quanto menor esse gráfico aqui, menos comprimentos de onda tivermos, menor vai ser a energia que vai chegar naquele determinado ponto. Essa massa de ar, né, ele vai depender da posição do Sol. A posição do Sol, ela depende do período do dia e da época do ano. Temos aqui uma representação básica do movimento de rotação da Terra em volta do Sol. Perfeito? Esse movimento aqui, ele é um movimento que descreve uma elipse, certo? De modo que, quando a Terra está o mais próximo da Terra, a Terra está mais próxima do Sol, a gente tem uma distância de 147 milhões de quilômetros, e no ponto mais distante, uma distância de 152 milhões de quilômetros. De fato, essa distância afeta um pouco a energia, mas nada considerável em relação à energia que é absorvida pela atmosfera. Perfeito? E sendo assim, essa trajetória elíptica, ela faz com que o Sol ele se movimente em relação à superfície terrestre ao longo de um ano. É notável também um ponto importante de que a Terra ele possui uma angulação em relação a esse plano de giro. O Sol, a gente pode observar aqui que o Sol, o plano de giro da Terra ao redor do Sol, a gente tem o eixo de rotação da Terra em torno de si própria, né? Ela possui uma angulação de 23,45 graus em relação a esse plano de rotação em torno do Sol. E esta inclinação é que, no final das contas,
vai influenciar as estações do ano, né? Vai causar as estações do ano. Então, por exemplo, no dia 21 de junho, a gente tem o solstício de verão, isso para o hemisfério norte. Na verdade, para a gente é o solstício de inverno. Mas o que significa? Nesse ponto aqui, né, num ponto aqui qualquer, os raios de sol vão estar atingindo ao meio-dia perpendicularmente a esta superfície. No dia 21 de dezembro, a gente vai ter o solstício de inverno para o hemisfério norte e o solstício de verão para a gente aqui no hemisfério do sul. Né? Na verdade, os dois são chamados de solstício. Então, nessa localidade aqui no hemisfério sul, a gente vai ter os raios de sol incidindo perpendicularmente essa superfície ao meio-dia. Em qualquer outra posição, então vocês observam que aqui mudou o perpendicular do hemisfério norte para o hemisfério sul, e é isso que causa ter o verão e o inverno, né? Ou seja, aqui eu vou ter mais incidência de raios solares, então mais quente, eu vou ter o verão no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul, o verão, né? Começando lá em dezembro, certo? Que é o inverno no hemisfério sul, menos incidência de raios solares. À medida que a Terra gira, a gente vai ter outras condições. Então, a gente tem aqui os chamados equinócios, seja o equinócio de outono ou equinócio de primavera, né? Em que aqui os raios solares eles vão incidir perpendicularmente, né, no Equador, né, ao meio-dia do Equador. Né? Assim, com esse plano, é um pouco difícil da gente enxergar, mas se a gente fizer se a gente muda de perspectiva, né, se a gente fixa a Terra e deixa o Sol mover, né, então uma questão de referencial, vocês podem ver mais claramente o que acontece. Então, lá no dia 21 de junho, eu vou ter o Sol incidindo nesta posição aqui, que é exatamente em cima do Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer é a latitude de 23,45 graus. Isso não é à toa. Esse 23,45 graus é exatamente essa angulação que a Terra tem aqui em relação ao plano de giro. Então, lá no dia 21 de junho, eu vou ter o Sol incidindo perpendicularmente ao meio-dia em cima do Trópico de Câncer. Em 21 de dezembro, eu vou ter a 23,45 graus, só que no hemisfério sul, né? Que é o chamado Trópico de Capricórnio. No dia 21 de março e 21 de setembro, eu tenho isso incidindo perpendicularmente ao Equador. Perfeito? Então, ao longo do ano, esse Sol ele vai se deslocar. Ele vai de um ângulo de 23,45 graus, passando por zero a menos 23,45 graus. Esse ângulo delta formado em relação ao Equador chama-se declinação solar. Ou seja, a declinação solar vai variar entre menos 23,45 a mais 23,45, sempre medido em
relação ao Equador. Então, fica claro que, à medida da estação do ano, então imagina que no dia 21 de junho, é verão no hemisfério norte. Então, a maior incidência de raios solares, ou seja, a maior irradiância, a maior irradiação, ele está aqui em cima do Trópico de Câncer. No Trópico de Capricórnio, ou no hemisfério sul como um todo, a gente vai ter um inverno, porque o raio solar vai continuar atingindo, mas o caminho que ele vai ter que fazer é bem diferente. E o caminho que ele vai ter que fazer para atravessar a atmosfera vai ser maior. Perfeito? Então, um ponto importante que a gente pode levantar em relação a essa questão de posicionamento, né, de aproveitamento do recurso solar, é que um coletor solar com ângulo fixo, ele deve ser preferencialmente instalado com uma inclinação igual à inclinação da latitude do local. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, se eu estou aqui no Trópico de Câncer, 23,45 graus de latitude, o ideal é ter uma inclinação de um coletor solar, de um painel solar, de 23,45 graus em relação à superfície. Eu vou inclinar o coletor solar. Aqui em Belo Horizonte, a gente está em 19, quase 20 graus de latitude. Então, consequentemente, idealmente aqui em Belo Horizonte, a gente vai colocar um coletor solar com essa inclinação aí de cerca de 20 graus, que vai melhorar o aproveitamento energético. Mas por que isso? Basicamente por causa dessa movimentação do Sol. Né? Então, lá no equinócio, eu vou ter os raios solares incidindo perpendicularmente esse coletor, e nos solstícios eu vou ter esse ângulo formado com o coletor de 23,45 graus, né? No máximo. Óbvio que isso vai variar, né? Mas no máximo 23,45 graus. Caso eu não utilize esta angulação, significa que esses ângulos podem ser maiores. E assim a absorção da atmosfera ser... na verdade, não tem muito a ver com a absorção da atmosfera, mas exatamente com a incidência do raio solar em relação a aquele coletor. Quanto mais perpendicularmente ele incidir no coletor, maior vai ser a captação de energia ao longo de um ano. No hemisfério norte, aponta-se o coletor para o sul, e no hemisfério sul, posiciona-se esse coletor virado para o norte. Isso é uma regra básica, não precisa ser seguida, mas de modo geral, fazer essa inclinação normalmente resultará em um ano a melhor produção. Não significa que eu não posso ter ao longo do ano variações nessa produção. Significa que ao longo do ano a irradiação vai ser melhor quando a gente posiciona o coletor com uma angulação igual à da latitude do local e posicionando em relação se eu estou no hemisfério norte ou se estou no hemisfério sul. Através de uma geometria básica, nós podemos definir a posição do Sol. Então, por exemplo, no chamado meio-dia solar,
a gente pode definir o ângulo βn, em que, ao meio-dia, qual vai ser a angulação do Sol em relação a um ponto de referência. Esse ângulo ele é calculado basicamente por geometria, que vai ser dado por 90 graus menos a latitude do local, mais a declinação do Sol naquele instante, né, naquele período do ano. Então, claramente, por uma geometria, né, e sabendo bem definidamente o caminho que o Sol faz em relação à Terra, né, se a gente assumir a Terra como referencial, a gente pode estimar os ângulos solares e identificar a posição do Sol em qualquer época do ano, em qualquer hora do dia. Então, aqui a gente tem alguns ângulos solares que são importantes, né? O chamado azimute. O azimute é o ângulo formado em relação ao Sol, né, medido de leste a oeste. Para oeste, eu tenho o azimute menor que zero, para leste, eu tenho um azimute maior do que zero. Né? Então, é esse ângulozinho aqui que vai indicar a posição leste-oeste do Sol. Já a altitude solar, né, que é esse ângulo beta, que é exatamente o mesmo ângulo beta que a gente tinha visto aqui anteriormente, ele vai ser, né, basicamente em relação ao ângulo formado entre o plano, né, leste-oeste, não saberia como explicar isso aqui melhor, né, o ângulo de altitude que o Sol está em relação à superfície. Esse ângulo beta aqui, né, é a chamada altitude solar. Perfeito? Então, nesse exemplo aqui, né, a gente vai ter o posicionamento do Sol no nascer do Sol. Ao meio-dia, ele vai estar numa posição determinada aqui, né? O beta N que a gente falou antes lá é exatamente no meio-dia solar. Esse beta aqui é o beta genérico, até o pôr do Sol. Então, usando equações, usando geometria, nós podemos estimar o chamado caminho do Sol, ou seja, onde o Sol vai estar em diferentes épocas do ano ao longo de um dia. Esse caminho do Sol normalmente é representado através do diagrama do Sol. Esse exemplo aqui representa uma latitude 40 graus norte, certo? E aqui a gente tem representado no eixo Y a altitude, né, ou seja, esse ângulo beta aqui, e o azimute, que é esse ângulo φ aqui, perfeito? Então a gente pode ver claramente aqui a representação, essas linhas representam como o Sol se comporta ao longo do dia. Então imagine, por exemplo, no dia 21 de junho. No dia 21 de junho, né, basicamente o que a gente vai ter é que o Sol vai nascer nesse ponto aqui. Às 6 horas da manhã, ele está nesse ponto, ele vai se deslocando até chegar ao meio-dia. No dia 21 de junho, ao meio-dia, eu vou ter um azimute igual a zero. Perfeito? Depois o Sol começa a baixar na superfície até o nascer do Sol. Então, esse é o caminho formado no dia 21 de junho, certo? Que é o equinócio. Perfeito? E aqui, essas linhas
paralelas mostram os horários, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8, meio-dia até 6 horas da manhã, 6 horas da noite. Vocês observam que, através desse caminho do Sol, também é possível identificar quando o Sol nasce e quando o Sol se põe, certo? Então, aqui o Sol nasce por volta de 5 horas da manhã e ele vai se pôr por volta de 7 horas da noite. No dia 21 de dezembro, lembrando que 21 de dezembro é o solstício, como a gente está com uma localidade no hemisfério norte, é inverno. Então, esse vai ser o caminho formado pelo Sol. Vocês observam que ele é um caminho bem mais curto, certo? Significa que o Sol vai nascer bem mais tarde, né, depois das 7 horas da manhã aqui, e vai se pôr muito mais cedo, né, antes das 5 horas da tarde. Então, entre essas duas curvas que eu assinalei em vermelho aqui, é o caminho do Sol ao longo de todo o ano. Então, aqui tem em janeiro, em fevereiro, em março, né, e seus respectivos, em setembro, agosto, que são os mesmos, as mesmas curvas no final das contas. Né? Então, esse diagrama do caminho do Sol é algo estático. Se a gente tem a latitude do local, a gente consegue, através dos ângulos solares, definir todo o caminho do Sol. Isso é estático, isso não varia. Perfeito? A gente não vai adentrar aqui nessas equações, né, porque realmente é uma geometria que não nos interessa muito. Um ponto muito importante em relação a esse caminho do Sol, além da questão da atmosfera, né, do AM a ser percorrido, é a questão dos sombreamentos. Se eu sei a posição do Sol ao longo do ano, ao longo do dia, eu consigo traçar, eu consigo identificar como vai ser a sombra de um obstáculo sendo em uma determinada localidade. Né? Então, se eu defino um ponto, eu posso traçar em que momentos, por exemplo, um sol, uma árvore, uma casa vai estar fazendo sombra em uma determinada localidade. Então, aqui, por exemplo, se eu tenho uma casa e 2 árvores, vocês observam que lá no dia 21 de junho até aqui em meados de fevereiro e outubro, né, eu não tenho sombra nenhuma. Mas nos meses de janeiro, dezembro, novembro, eu vou ter as sombras sendo causadas por essas árvores e por essa casa. Obviamente, obstáculo, sombra, significa redução da energia que vai estar chegando em um determinado coletor. Então, é extremamente importante calcular, né, ver o efeito de obstáculos, né, que vão fazer sombras em relação a um determinado coletor solar. Esse caminho do Sol, a questão do sombreamento, existem equipamentos que podem ser utilizados para traçar esse caminho do Sol e, consequentemente, ver os efeitos dos obstáculos. Né? Então, observe aqui, isso aqui é uma medição que a gente fez aqui na UFMG, certo? Aqui tem o caminho do Sol. Em cima aqui o mês de junho, aqui embaixo no mês de dezembro, ao longo dos horários, né? Então aqui 14 horas, 12 horas, 10 horas, 8 horas, o que quer que seja. Isso aqui é uma câmera, nada mais é do que uma câmera que vai captar
os obstáculos e naquele ponto em que eu fiz a medição, como os obstáculos vão sombrear. Né? Então, vocês observam que tem uma árvore aqui que vai sombrear entre os meses de setembro e dezembro, no começo da manhã. Né? Essa árvore aqui pouco vai influenciar, eu tenho outra árvore aqui que vai fazer um sombreamento, né? E depois, no final das contas, esse equipamento, né, um tratamento por software, ele vai mensurar para a gente o quão de energia eu vou perder em relação se eu não tivesse obstáculo, se eu não tivesse sombreamento. Então, vocês observam que para essa medição aqui, eu vou ter uma variação de 91 a 97%, né? Na verdade, de 90% a 97%. O que significa? Significa que no mês de setembro eu estou perdendo 3% de energia por sombreamento. No mês de novembro eu vou ter perdendo 10% por causa do sombreamento. Né? É exatamente por causa dessa árvore aqui que está sombreando maior parte do dia. Lá no mês de setembro ele está mais para cá, ele é pouco influenciado por esses obstáculos. Perfeito? E aí, essas informações podem ser utilizadas para, por exemplo, se definir. Aí uma árvore, vale a pena cortar essa árvore para aumentar a produção de energia? Ou não, eu estou colocando um painel fotovoltaico na minha residência e próximo da minha residência tem um prédio. Será se esse prédio vai interferir tanto causar tanta sombra na minha casa ao longo do ano que vai inviabilizar uma produção ou reduzir drasticamente a produção do sistema fotovoltaico que eu vou instalar na minha residência? Né? Então, esse é um ponto muito importante, é a questão da análise dos obstáculos, que vem realmente exatamente do caminho do Sol que ele realiza ao longo do ano e ao longo do dia. A radiação que incide em um coletor, ela é composta basicamente pela radiação direta, ou seja, são aqueles raios solares que vão atingir diretamente o coletor solar, e a radiação difusa ou refletida, né, que é aquela radiação que vai se refletir, sejam em nuvens, sejam em obstáculos. Um tipo especial de reflexão é o chamado albedo. O albedo nada mais é do que aquilo que é refletido no solo. Obviamente, num sistema que está no topo de uma casa, o albedo vai sofrer pouca influência. Mas se eu tenho uma usina localizada na terra, em um espelho d'água, uma usina flutuante, como eu mostrei antes para você, esse albedo, nessa reflexão, pode causar influência na energia captada por esse coletor. Então, se a gente olhar aqui esse gráfico, um gráfico de exemplo de um dia limpo, né, vocês podem observar aqui, em azul, a irradiância direta, em rosa, a difusa, e a soma dessas duas, né, a difusa que inclui o albedo, né, que é nada mais do que um tipo de radiação difusa, a gente tem aqui a irradiância global, né, que é a direta mais difusa no plano horizontal aqui, marcado pela essa linha em verde. Lembre-se que nas nossas primeiras aulas que a gente falou sobre sistemas heliotérmicos, né, os sistemas heliotérmicos, eles basicamente têm a mesma fonte de energia dos sistemas fotovoltaicos, que é o Sol. No entanto, pela necessidade de utilizar espelhos para focalizar o calor do Sol, a gente tem que em sistemas heliotérmicos apenas a radiação direta
é utilizada para conversão, né? É focalizada pelos espelhos. Em sistemas fotovoltaicos, a gente não está falando no processo térmico, a gente está falando no processo elétrico. E aqui, tanto a radiação direta quanto a radiação difusa, ela vai participar na geração. Ou seja, em um dia nublado, em que eu tenha bastante nuvem, não significa que a geração vai ser zero. Ela vai ser bastante reduzida, mas ainda assim ela tem uma parcela de energia que pode ser produzida pelo aquele sistema fotovoltaico proveniente da radiação difusa. Bem, a gente falou sobre um sistema de colocar um coletor em uma posição fixa, né? Então nós vimos que se a gente tem um coletor com uma posição fixa, idealmente a gente vai colocar um ângulo de inclinação desse coletor igual ao ângulo da latitude daquela determinada localidade, mas existem também os sistemas de tracking, né? Ou seja, aqueles sistemas solares que vão orientar o coletor solar em relação à posição do Sol. A gente tem um sistema de 2 eixos e o sistema de um eixo. No sistema de um eixo, basicamente, como o próprio nome já diz, o painel solar só muda a posição em um eixo, né? Por exemplo, ele vai variar de leste a oeste, podendo posicionar perpendicularmente ao Sol ao longo de um dia. Em um sistema de 2 eixos, além de se posicionar leste-oeste, ou seja, acompanhar o Sol ao longo do dia, eu posso variá-lo a norte-sul, fazendo com que esse painel acompanhe não só a variação ao longo do dia, mas também a variação ao longo de um ano. Com um sistema de 2 eixos, eu posso sempre garantir que o Sol vai estar perpendicular à superfície do coletor, consequentemente, tendo mais captação de energia. Com um sistema de um eixo, nem sempre eu vou conseguir isso. Vai depender da época do ano, né? E esse posicionamento pode ser feito ao longo do dia ou ao longo do ano. Eu tenho que escolher o que eu vou rastrear no final das contas. Em um sistema fixo, obviamente, eu vou receber o Sol, né? Vai variar o seu ângulo ao longo do dia ou ao longo do ano, então vai ter uma variação da energia captada por esse coletor ao longo do dia e ao longo do ano. Bem, através dos ângulos solares, da estimação do caminho solar, eu posso, por exemplo, avaliar o que é melhor, ter um sistema fixo, sistema de um eixo ou um sistema de 2 eixos. Né? Essa tabela aqui mostra o mesmo exemplo do sistema localizado na latitude de 40 graus norte, certo? Para as diferentes horas do dia, né? 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde, meio-dia e por aí vai. Então, quando eu tenho um sistema de tracking em um eixo ou 2 eixos, e quando eu tenho uma variação do ângulo, né? Na verdade um ângulo fixo, mas esse ângulo é variado de 0 a 90 graus. Perfeito? Bem, a gente não vai analisar muito as horas individuais aqui, porque não interessa. O que interessa, no final das contas, é a produção em um dia. Aqui está representado um dia no mês de junho, certo? Vocês observem que, para esse exemplo, um sistema de um eixo, ele teve aqui 9,94 kWh naquele dia. Se eu tenho um sistema de 2 eixos, eu tenho uma melhoria dessa performance aí, né, buscando
sempre a perpendicularidade, como eu mencionei, chegando aqui a quase 11 kWh ao longo do dia. Para um sistema com ângulo fixo, vocês observam que ele vai estar sempre abaixo desses valores com um track. Se eu tenho um ângulo de 0 grau, ou seja, está paralelo à superfície, eu vou ter 8,27. Se ele está a 90 graus, obviamente eu vou perder muito da eficiência e vou ter 1,90 aqui, certo? Observe que nessa situação, nessa condição, o ângulo de 0 grau, ou seja, está paralelo à superfície, é a que produz mais energia para aquele dia. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, você não falou que quando tem um ângulo fixo, o ideal é colocar igual o ângulo da latitude? Por que com um ângulo de 40 graus eu tenho uma energia menor do que de 0 graus? Porque essa tabela é a representação de um dia. Essa otimização e ser igual ao da latitude é a otimização por um ano. Então, se a gente analisar esse mesmo sistema com um ângulo fixo ao longo de um ano inteiro, eu tracei aqui as curvas para 20 graus, 40 graus, 60 graus. Está vendo que com 20 graus, entre os meses de maio e setembro, eu tenho uma maior produção em relação ao de 40 graus? No entanto, ao longo do ano, o de 40 é muito mais constante. Né? Então, se a gente comparar os valores globais, com 20 graus eu tenho 2.350 kWh por ano, com de 40, 2.410 e com de 60, 2.210, certo? Então, comprovando que com 40 graus é o ponto de mais eficiência. Isso eu posso fazer algo igual para o sistema de um eixo e para o sistema de 2 eixos. Normalmente, em sistemas residenciais, a gente não vai colocar sempre ângulo fixo, porque a variação desse ângulo aqui significa ter um motor para poder variar a posição do eixo, um sistema mais complexo, mais caro, que requer manutenção, certo? Então, normalmente, em sistemas residenciais, sistema fixo. Muitas das vezes, a gente nem coloca exatamente o ângulo ideal. Por quê? Se eu precisar, por exemplo, elevar um pouco o coletor, pode ter a necessidade de colocar uma estrutura metálica para fazer isso. Mas é mais simples acompanhar a própria inclinação do telhado. Então, muitas vezes, segue-se apenas a inclinação do telhado e não se faz essa otimização quando eu tenho sistemas de pequeno porte. Mas, quando eu tenho sistemas de grande porte, essas diferenças de energia gerada aqui passam a ser importantes, né? Precisam ser analisadas, certo? Por exemplo, se eu tenho uma usina fotovoltaica, né, sei lá, de 10, 20 megas, o custo que eu vou ter em instalar um sistema de tracking, seja com um eixo ou com 2 eixos, ele pode ser muitas vezes menor do que o valor que eu vou ganhar com a energia a mais a ser produzida. Né? Então, no final das contas, vai existir aí uma análise do ponto de vista econômico. Vale a pena, ao longo de vida útil, instalar um sistema de tracking favorecendo a produção a mais de energia? Em muitos casos, a energia não vai ser tão maior para a complexidade que vai se agregar. Em outros pontos, em outras condições, vai se justificar, no final das contas, isso aí. Então, é importante fazer essas avaliações, certo? Avaliações de sistema de tracking, avaliações de sombreamento, ok? E
para ter uma medição precisa, né, uma estimativa precisa do recurso solar em uma determinada localidade, vão ser usados equipamentos de medição. Tem-se o piranômetro, que mede apenas a radiação global, certo? Então, é o piranômetro, esse branquinho aqui, o Sol incidindo aqui, ele vai medir só o que é direto. O o piranômetro, ele mede a radiação global, né? Então, tudo ele vai ser medido. O pireliômetro é que vai medir exatamente só a radiação direta, certo? Além, nessa foto aqui está mostrado apenas um piranômetro, ou seja, aquele que mede toda a global. Além da medição da radiância, né, propriamente dito, é importante ter outras informações, como informações de temperatura, né, esse PT100 aqui é um medidor de temperatura, a questão do vento, né, o vento também é algo que ele não vai influenciar os raios solares, mas ele vai influenciar a temperatura dos módulos fotovoltaicos, como a gente vai ver nas próximas videoaulas, e pode influenciar a geração de energia. Esse STI sensor aqui nada mais é do que uma placa fotovoltaica de referência para saber qual seria a expectativa de geração naquela localidade. Então, fazendo a medição da radiância naquela determinada localidade, a gente pode ter a informação de radiação, certo? E, assim como a gente apresentou lá para os sistemas eólicos, tratar esses dados na forma estatística, né? Média anual, desvio padrão, valor máximo, mínimo, distribuição de frequência, certo? De fato, o que vai importar no final das contas, né? Então a gente tem aqui um histograma, por exemplo, de quilowatts-hora por metro quadrado em função da radiação, né? Por um determinado ano. Mas o que importa no final das contas é o que esse sistema produziu ao longo de um ano. Certo? Em alguns casos, a gente não vai otimizar a produção anual, mas a gente pode querer otimizar a produção em determinados anos, né? Então, por esse exemplo aqui, se eu quero, por exemplo, produzir mais nos meses entre maio e setembro, pode ser que seja bem melhor colocar o de 20 em relação ao de 40. Ou não, né? Lembre-se que esse aqui é um hemisfério norte, eu quero produzir mais no inverno, então eu posso colocar um de 60 para eu poder produzir mais nos meses que tem menos sol. Então é uma questão de otimização no final das contas. Então, essas informações tratadas na forma estatística, né, vão alimentar as informações a serem utilizadas de produção de energia elétrica em um sistema fotovoltaico. Perfeito? Existem bancos de dados que já informam a estimação de um potencial solar em uma determinada localidade. Alguns exemplos desses bancos de dados, o SWERA, que está ligado aqui no Brasil ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o NREL, que é o National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos, Meteornom, Radiosol, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Existem vários bancos de dados que estimam a radiação, né, a irradiância em qualquer parte do mundo. Perfeito? Se eu tenho, mais uma vez, se eu tenho um sisteminha de pequeno porte, dificilmente eu vou instalar uma estação solarimétrica como essa aqui para fazer a medição. Isso custa caro, isso custa tempo, certo? Normalmente eu vou recorrer às informações fornecidas por bancos de dados. Quando eu tenho usinas maiores, aí sim exige-se uma campanha de medição para ter uma fidelidade maior das informações. Mas, de modo geral,
sempre como base são utilizados esses bancos de dados para estimação do potencial solar, e esses dados vão ser alimentados em software que permitem a estimação da energia produzida por um sistema fotovoltaico. Exemplos desses softwares: FVchart, PolySum, PVSys, PVSol, SAM. Esse SAM aqui é bem interessante, ele está disponível gratuitamente na internet, né? Mas a gente não vai realmente adentrar nisso aqui nessa aula, porque o nosso objetivo não é realmente fazer um projeto do sistema fotovoltaico, e sim entender o sistema fotovoltaico como um todo. Né? Então, nesse momento, a gente está compreendendo o aspecto do recurso solar. Certo? Então, esse recurso solar vai entrar no sistema de conversão de energia. Então, um exemplo de software aqui, né, o PVSys, é um projetinho aqui também desenvolvido aqui na UFMG, né, uma aluna de TCC fez um projetinho de um sistema fotovoltaico, isso há vários anos atrás, né, vocês veem aqui que é de 2014 os dados aqui, né, ela fez posicionamento dos painéis. Os painéis são esses roxinhos aqui em relação aos obstáculos, para ver, olha, como isso influencia, né? Eu posso ter uma perda muito grande, e se eu posicionar os meus painéis com um ângulo diferente, né? Então, através dos softwares, podem ser estimados várias questões, né? Mais uma vez, volta aqui o diagrama do Sol, né? Então, aqui vocês veem aqui os horários e como o Sol ele vai se mover ao longo do dia, né? Tem mais informações, tem as informações de sombreamento aqui, né? As perdas por sombreamento, certo? E aí, estimar aqui quais são as perdas no sistema como um todo, né? Para essa localidade, a média lá é de 1.577 kWh por metro quadrado. Depois de todas as perdas, né, o que sai de energia injetada no ano lá no final das contas. Né? Então isso aqui inclui, nesse primeiro aqui, as perdas por sombreamento, depois vem as perdas elétricas que a gente vai adentrar ao longo das próximas videoaulas. Então, dados podem ser usados para, olha, quanto é que esse sistema vai produzir ao longo do ano, né? Quanto ele vai injetar de energia na rede. Tem o Performance Ratio, que é quão bom esse sistema é em relação ao ideal. Então, isso que varia ao longo do ano, porque pode variar, porque como é um sistema fixo, né, eu posso ter as sombras influenciando no final das contas. Perfeito? O próprio Google, né, ele tem um projeto que é o Project Sunroof, ele está disponível só para os Estados Unidos até então, né, mas se vocês jogarem lá Google Project Sunroof, ele dá uma estimativa do quanto em uma residência, né, fazendo uma estimativa aqui da área de telhado através do Google Maps, quanto que poderia ser produzido naquela localidade. Né? Então, mostrando aqui para vocês que as informações de bancos de dados vão ser carregados em softwares para, no final das contas, fazer essa estimativa do recurso solar que vai se transformar em energia elétrica no final das contas. Bem, então, como leituras recomendadas dessa videoaula, eu passo aqui esse blog Blue Sol aqui, é uma empresa, né? Não estou fazendo propaganda dessa empresa, mas faz uma discussão lá sobre uma apresentação, na verdade, sobre a resolução normativa 482, né? O sistema de compensação de tarifas, né? Para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona desse ponto de vista brasileiro esse sistema aí, se você quer instalar um sistema fotovoltaico na sua residência. A gente tem no site do CEPEL o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, é um manual bem completo que fala sobre vários aspectos dos sistemas fotovoltaicos.
A parte do recurso solar está lá no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, recomendo fortemente vocês baixarem e usarem como livro aí para o estudo de vocês. E por último, aqui com slides fixos, né? É um pouco difícil entender a questão dos ângulos solares, então eu recomendo esse vídeo aqui, que tem umas animações, o cara mostra lá a questão da posição dos ângulos solares para vocês conseguirem entender através das animações a questão do caminho do Sol. Até a próxima aula.